fazer um videozinho falando um pouquinho do Exu Lobo, né? Sempre tentando trazer e resgatar as tradições de Umbanda, entidades de Umbanda, às vezes esquecidas, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Exu Lobo. Vamos lá? Bom, sabemos que existem várias linhas, reinos, né? Vários reinos de Exu, de Pombagira e das próprias entidades, né? Porque se a gente imaginar que essa falange trabalha em muitos pontos de força e resgatam várias energias, a gente também tem que começar a entender que determinadas linhas de trabalho ou bandas de trabalho estão, de certa forma, ligados a um ponto de força, né? E é imensurável a quantidade de entidades e linhas. A gente sabe algumas, mas nem todas. E mesmo porque todas as entidades, né, elas têm possibilidade de trabalhar na Umbanda. Então existem várias linhas e falanges que a gente às vezes nem conhece. Ou algumas que realmente ficam no esquecimento. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho dessa questão do Exu Lobo, né? Que cada entidade, como eu digo sempre, cada entidade é única e exclusiva, cada médium trabalha de uma forma com determinadas entidades, e aqui a gente tenta trazer um pouco do estudo, um pouco do conhecimento, para que as pessoas tenham um pouco de noção, né? Não quer dizer que tudo que é dito aqui tem que seguir à risca, ou que alguém tem que seguir. É mais como uma informação, para que algumas pessoas tenham conhecimento de algumas entidades, né? Esse que é o papel. Bom, vamos lá então. O Exu do Lobo. Repetindo, dentro desse estudo, dentro desse conceito, cada entidade trabalha do jeito que quiser e cada médium trabalha com a entidade do jeito que quiser, tá? O Exu Lobo, ele é regido por Ogum, Oxóssi e Omulu. Ele está retornando aos terreiros de Umbanda. Foi muito desprezado, né, em suas primeiras aparições na Umbanda, por conta de seus trejeitos, agressividade, bestialidade, sendo até confundido com entidades zombeteiras ou mesmo quiumbas. Por que isso, gente? Porque geralmente a primeira incorporação do médium novato, aquela energia, ela atrai de certa forma essa questão animalesca. Eu entendo dessa forma, tá? Tem gente que não, tem gente que acha que a entidade, e ela é evoluída, mas por ela ser evoluída, ela já vem psicografando, riscando ponto, dando mensagens filosóficas. E depende, né? A gente tem que entender que isso aconteceu comigo no passado com a minha entidade, que a energia pura que ela veio é uma energia um pouco bruta. Até que eu falo, até que existe aquele afinamento, né? Aquela sintonia que você junto com a entidade vão se entendendo. Porque não pensem também que é muito fácil, que a entidade venha do seu estado espiritual, dentro da sua evolução, da sua luz, ou mesmo um espírito negativo, e você vai incorporar ele tudo tranquilo. Às vezes ele carrega muito aquela energia da forma que ele se plasma no astral. Então, assim, às vezes pode ser que a pessoa venha com algum trejeito e tem que ser respeitado, conversado e orientado. Pelo menos é no meu entendimento. Mas, vamos lá. É um Exu da linha das matas, do reino das matas, né? Conectado aos Exus das matas. Assim, também está envolvido com energias de cura e com ervas. A mata também é uma calunga. Afinal, a morte também repousa em suas terras. Existem inúmeros cemitérios indígenas e animais nas matas. Essa é outra questão que a gente está trazendo, com estudos até da quimbanda brasileira, né? Muitas informações, porque a mata é uma calunga. Porque ali existe muito sangue, né? É a sobrevivência, é um animal se alimentando do outro. A gente não pode esquecer. E além de muitos cemitérios que existem também. Então, os 3 pontos de calunga, né? É a calunga grande, o mar, calunga pequena, o cemitério por si só, e as matas. As matas também é uma grande calunga, né? Ali tem muito sangue na terra, por conta da própria sobrevivência, da natureza.
Então é bom a gente também ter essa informação. Vamos lá. Então a mata é uma calunga, afinal a morte também repousa em suas terras, né? Trabalha com abertura de caminhos, também conduz almas para os cruzeiros das matas e é um grande protetor. Ele promove mudanças de vida, reinícios, recebe oferenda nas matas, em grutas, cavernas e pedreiras. Trazem a lealdade para a casa onde trabalha, apaziguam o clima de intrigas, brigas, fofocas, fortalece a lealdade. O Exu Lobo não trabalha em qualquer terreiro. Para trabalhar precisa sentir o cheiro, entre aspas, né, da lealdade do local. E é muito desconfiado. Isso é verdade. Mesmo porque tem um filho aqui, que é meu irmão, que ele trabalha com essa entidade há muitos anos, né? E até no começo ele achava estranho, será que é, não é? Mas é a energia dessa entidade, né? Conhecendo o terreiro, passando a confiar na egrégora da casa, ele passa a trabalhar e defenderá com unhas e dentes seu médium e filhos da casa em questão. Ele vai sentir o cheiro de longe de qualquer energia ruim que esteja se aproximando de seu terreiro. Os Exus das matas conhecem poções, afoxés e encantamentos poderosos e não se corrompem por luxo algum. São perspicazes e ótimos conselheiros, capazes de conciliar os piores inimigos. Conhecem sobre a arte da guerra e da morte e enfrentam todo tipo de feitiço com seriedade e força. É tido como um Exu muito raro, que ainda causa muitas incertezas, medo e receio por conta de sua agressividade. Então é aquilo que eu falei, gente. Nós temos que entender isso, né? Já vou comentar sobre isso. As suas cores, geralmente, é azul e preto, e com predominância do azul. Tem como bebidas preferidas o uísque, o marafo, uma mistura de marafo com groselha, que usa muito para limpeza e quebra de demandas. E aí tem as suas oferendas, que é feito na mata, de acordo com o que a entidade pede. Eu gosto sempre de falar isso, né? Porque assim, a entidade geralmente tem que pedir. Nós temos um padrão, né? Tem um padrão de padê, um padrão básico, que aí serve para todas as entidades, mas tem entidades que querem um padê ou uma oferenda específica daquilo que ela necessita para aquela movimentação de energia. Então é muito importante a gente dar ouvidos ao que as entidades falam e tentar entender, porque às vezes a gente não entende, e aí a gente fala que está errado, que está certo, né? Então a questão do Exu Lobo, como eu trabalho com o Exu Cobra, e eu já falei isso, e ele agora que ele está começando a ficar de pé, ele não ficava de pé. E aí a gente vê algumas vertentes ou algumas linhas de pensamento que falam que a entidade não pode vir no chão, não pode isso, não pode aquilo. A entidade pode tudo. A entidade pode tudo. Aí é o papel do dirigente, é orientar aquela entidade, orientar aquele médium, para que aquela energia possa ficar um pouco mais, como eu posso dizer, sensível, e a entidade aos poucos também ela vai se levantando. Então não tem esse papo, para mim não existe isso, porque vem no chão ou não vem no chão. Não, as minhas entidades de esquerda vieram todas no chão. E aí, qual o problema? O problema é o resultado que aquela entidade traz. Porque muitas entidades aí que o pessoal fala, né, vem de pé, com muita sabedoria, tudo, e não tem entidade nenhuma. O próprio médium ali, passando as suas mensagens por conta do conhecimento teórico que ele tem. A gente tem que respeitar, a gente não sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. Então, eu volto a repetir. O meu Exu Cobra, depois de muitos anos, esses tempos atrás, ele levantou, ficou de pé. E tá tudo certo. Porque a gente tem que entender que a entidade tem umas energias muito mais fortes. Imagine entidades da mata. É diferente você falar de um preto velho e falar de Exu e Pombagira. Porque Exu e Pombagira é uma energia diferente, totalmente diferente. Como pode ser um que já foi um ex-médico, um ex-pedreiro, um ex-engenheiro, advogado, enfim. Exu e Pombagira, ele se enquadra em todas as profissões e em todas as partes do planeta. Agora, eu entendo que, como a gente muito fala, né? O pessoal fala, mas esse preto velho é quimbandeiro, ou o seu caboclo Pantera Negra, que alguns falam caboclo, a linha mais de caboclo, outros falam da linha de Exu.
né? Que ele é um feiticeiro. Então, assim, imaginem as energias das matas, desde a época dos indígenas, né? Então, assim, às vezes ele vem com aquela energia animalesca da própria energia do ambiente que ele vive. Então, a gente não tem que criticar o médium que está iniciando com aquela entidade. À medida do possível, um médium, juntamente com a entidade, eles vão se moldando, vamos dizer assim, energeticamente e fisicamente, né? Então, assim, esse é um Exu maravilhoso. Eu tive a honra de ter ele no terreiro, né? O médium até está afastado, mas maravilhosa. Ficava num cantinho ali, às vezes ficava ajoelhado, enfim. E havia um respeito, há um respeito. É lógico que à medida que o médium vai trabalhando com a entidade, essa entidade ela vai se moldando, ela vai ficando de pé, e aí continua o seu trabalho. Então, assim, a gente precisa entender o médium, a gente precisa entender aquela energia, a gente tem que ter muito respeito, porque às vezes por você criticar algo de um médium iniciante, no sentido de incorporação, você vai deixar ele triste, você vai frustrar, e aí às vezes ele abandona, né, a nossa comunidade umbandista, porque ele vai sentir até vergonha da forma que aquela entidade está agindo. Então eu não penso dessa forma. Eu acho lógico, tudo tem um tempo para que a entidade também se familiarize com aquele corpo, com aquela energia e entenda. Porque às vezes a entidade, por mais que ela tenha conhecimento, né, ela vem com a sua essência mais pura. Então fica aí mais um conhecimento, né, desse Exu maravilhoso, o seu Exu Lobo. Tenho muito respeito por ele, como por todos. E à medida do possível eu vou trazendo algumas outras informações de outras entidades da nossa Umbanda, da forma que eu penso, da forma que eu entendo, respeitando a opinião de nossos irmãos aí. Se alguém acha isso, acha aquilo, para mim também tá tudo certo. Eu sigo aquilo que é do meu terreiro, eu não sigo o que os outros falam, o que os outros acham. Tá bom? Peço para se inscreverem no canal. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá. Muito obrigado.